Olá, eu quero dar aqui um pequeno resumo da quarta aula da matéria História da Igreja. E hoje nós começamos estudando sobre a Igreja do século XX. Quais foram os temas e acontecimentos importantes que ocorreram na Igreja Evangélica do século XX? E a primeira coisa que nós vimos foi o surgimento do movimento pentecostal. Esse movimento já vinha despontando desde o século XIX, mas no início do século XX houve o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, liderado por William Seymour, e esse movimento, baseado na suposta manifestações do Espírito Santo, como línguas, curas, profecias, etc., é reconhecido como o início do movimento pentecostal moderno. Em segundo lugar, também vemos a fundação da Igreja Assembleia de Deus. Aqui no Brasil, ela surgiu em 1911, com dois missionários que chegaram em Belém do Pará, chamavam-se Gunnar Wingren e Daniel Berg, dois missionários suecos que vieram com esta filosofia pentecostal, se tornaram membros da Igreja Batista lá em Belém do Pará, e no momento em que o pastor estava viajando para os Estados Unidos, esses homens convenceram os crentes, alguns crentes daquela igreja, a aderirem a essas novas teologias, esses novos ensinos. Então, a Igreja Assembleia de Deus foi criada com um grupo de irmãos que saiu da Igreja Batista em Belém do Pará. Já nos Estados Unidos, a Igreja Assembleia de Deus foi fundada em 1914 e tanto lá quanto aqui a igreja cresceu muito rapidamente e a Assembleia de Deus se tornou uma das maiores igrejas, denominações evangélicas no Brasil e também no mundo. Também, no século XX, surgiu o movimento fundamentalista. De 1910 a 1920, esse tema foi muito debatido. O movimento surgiu em reação à teologia e ao liberalismo, o modernismo, o racionalismo alemão, que tinha tomado conta de muitas denominações, seminários e até de casas publicadoras de denominações tradicionais. Então, surgiu esse movimento que defende a inerrância da Bíblia, a verdade dos milagres, a divindade de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a salvação pela fé. É uma reação conservadora à teologia liberal e à crítica bíblica. Um ponto marcante foi a publicação do livro De Fundamentais, ou Os Fundamentos, que aconteceu em 1910 a 1915. Hoje, esse livro é traduzido para o português com o nome Os Fundamentos. Esse movimento deu origem a muitas igrejas independentes, principalmente os batistas independentes, que saíram das denominações batistas tradicionais por não concordar com ensinos que estavam sendo colocados nas instituições teológicas e até mesmo na literatura da escola dominical. Então, saíram e se tornaram igrejas batistas independentes, também usaram o nome batista bíblico, reforçando
essa questão de rejeitar ideias não bíblicas e permanecerem com a palavra de Deus. Desses movimentos, igrejas fundamentais, igrejas independentes, igrejas bíblicas, é que surge então o movimento batista bíblico, a BBFI, né, ou BBFI, Baptist Bible Fellowship Internacional, que começou em 1950, oficialmente, tá? Também houve, em 1925, o chamado julgamento de Scopes, ou o julgamento do macaco, né? Foi um evento marcante que aconteceu em 1925, e envolveu uma disputa legal, científica, religiosa e cultural em torno da teoria da evolução. Essa teoria era proibida de ser ensinada no estado do Tennessee, mas um professor chamado John T. Scopes, ele ensinou isso à sua classe, e então houve um processo, um julgamento em que Scopes foi considerado culpado, pagou uma multa de $100. Depois de algum tempo, esse julgamento foi anulado por irregularidades jurídicas que houve, mas na época houve uma grande polêmica em torno disto e discutiu-se muito a questão da liberdade religiosa e a questão da teoria da evolução, e foi uma coisa polêmica e muito conhecida nos Estados Unidos da América. Tá? Também houve no século XX uma grande expansão missionária global, né? Igrejas evangélicas e missões empreenderam um trabalho missionário grandioso na África, na Ásia, na América Latina. Enviaram milhares de missionários, fundaram escolas, hospitais, igrejas locais, seminários, de maneira que houve uma grande expansão global do Evangelho. E, em parte, também as igrejas pentecostais, o movimento pentecostal, contribuiu para que isso acontecesse. Houve também a fundação e o crescimento global de muitas escolas e seminários evangélicos. As igrejas, por onde foram, abriam escolas, hospitais, seminários, e houve um grande crescimento, principalmente das escolas bíblicas em todo o mundo. Então, as missões entenderam que era necessário que onde chegassem, treinassem obreiros autóctones, obreiros da terra, para realizar o trabalho na sua própria, no seu próprio país, né? Também houve avivamentos lá na Ásia, na China, na Coreia. Esses avivamentos aconteceram logo no início do século, de 1900 a 1930, né? Foram impulsionados pela oração, arrependimento, ação missionária. Na Coreia, houve o avivamento de Pyongyang, em 1907, né? Fortaleceu muito a igreja presbiteriana naquele tempo. Na China, também, movimentos locais e estrangeiros geraram crescimento espiritual, plantação de igrejas, despertamento nacional, mesmo em meio a perseguições e desafios políticos, né? Na China, o Partido Comunista Chinês começou em 1921, e desde o começo eles sempre priorizaram a perseguição das igrejas cristãs, sempre viram as igrejas cristãs como uma ameaça, então foram perseguidores da igreja. Em 1949, fundou-se a República Popular da China,
em que Mao Tse-tung também promoveu a perseguição dos cristãos. A igreja na China havia crescido, mas ela se tornou uma igreja perseguida, clandestina, uma igreja secreta, né? Uma igreja que não podia se reunir livremente. Daí, então, uma igreja clandestina. Acredita-se que hoje haja quase 100 milhões de cristãos na China e que ainda são perseguidos, presos e até torturados e mortos. Alguns são levados a campos de trabalho forçado. No século XX, também houve crescimento das igrejas independentes. Muitas igrejas na África, na Ásia, na América Latina, se tornaram igrejas independentes. Romperam com as denominações tradicionais, a maioria das vezes por discordância de metodologia de trabalho ou doutrinária, e se tornaram igrejas independentes, né, que têm seus próprios preceitos e doutrinas e que não estão sujeitas a nenhuma denominação. Muitas vezes elas mesmas se tornando denominações. Então, às vezes, aquilo que se nega acaba se fazendo. Igrejas que saíram de denominações para não ficar debaixo da autoridade se tornaram também denominações e têm igrejas sob a sua autoridade. Também os cristãos foram tremendamente perseguidos, não somente na China, na Coreia, mas em todos os países de regime comunista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, né? A partir de 1917, os cristãos foram duramente perseguidos, sempre, na China também, e em Cuba, a partir da Revolução Cubana, em 1959, igrejas foram fechadas, queimadas, cristãos presos e perseguidos. No século XX, também aconteceu o fenômeno das duas grandes guerras, sendo que a Segunda Guerra atingiu dimensões globais, se desenvolvendo no que é chamado de eixo, né? Com a Alemanha e a Itália na Europa, e lá na Ásia, o Japão, que tinha também pretensões de dominar o mundo, a região onde eles estavam. Então, essa Segunda Guerra Mundial, ela teve um efeito muito grande sobre o trabalho da igreja cristã, né? Muitos países e populações foram totalmente desolados, né? Houve povos que se transformaram em refugiados e isso mudou muito o trabalho que vinha sendo feito, trabalho missionário, novos campos foram abertos, novas metodologias foram criadas, mas houve, parece que um impacto também geral nas pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial e que, num certo sentido, se sentiram decepcionados, né? Porque viram tanto sofrimento e a pergunta é por que Deus não impediu que tanta coisa ruim acontecesse ali na Europa e também nos países do Oriente, né? E parece que isso trouxe a médio e longo prazo assim uma espécie de abandono, de esfriamento da fé cristã. Uma coisa que se
manifestou também no século passado é o movimento ecumênico, né? Iniciado em 1948 com a criação do Conselho Mundial da Igrejas, pela iniciativa da Igreja Católica. Esse movimento procura promover a unidade cristã, superando divisões denominacionais. A ideia é unir todos os cristãos debaixo de uma mesma bandeira, né? E a Igreja Católica tomando aí a frente desse movimento, e algumas igrejas aderiram ao Conselho Mundial de Igrejas e acabaram recebendo uma influência católica muito grande, né? Outros evangélicos jamais admitiram se unir ao CMI e mantiveram as suas independências, suas decisões e caminham separados do ecumenismo, da influência católica. Também a Igreja Evangélica prosperou na América Latina no século XX. Essas igrejas receberam uma imigração missionária americana muito grande. Isso foi um fator que ajudou no crescimento, e também o fato das igrejas assumirem algumas características nacionais. Elas se tornaram igrejas parecidas com o seu povo, parecidas com a sua cultura, não deixaram de ser igrejas americanas ou inglesas dentro do Brasil, mas se tornaram igrejas brasileiras que estavam prontas para ganhar os brasileiros, né? Nos anos 60, aconteceu um movimento carismático, né, dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas tradicionais, protestantes. Então, esse movimento enfatizava os dons do Espírito Santo, as línguas, cura, profecias, o batismo com o Espírito Santo. Esse movimento se espalhou globalmente através do movimento pentecostal, atingiu as denominações tradicionais, batistas, os presbiterianos, metodistas, e quase todas essas denominações houve um movimento carismático, as igrejas que partiram para esse segmento do carismatismo, né? Então, apareceu a Igreja Batista Renovada, os batistas nacionais e outros, né? Seguindo essa vertente carismática. E dentro da Igreja Católica também não houve uma divisão, mas há os católicos que se intitulam assim, católicos carismáticos, tá? Na década de 70 surgiram os teleevangelistas, os evangelistas que já usavam o rádio, agora passaram a usar a televisão para pregar o evangelho. Começaram transmitindo os cultos das igrejas, depois criaram seus próprios programas, alguns chegaram até a comprar rede de televisão. Os evangelistas mais famosos são Billy Graham, Jim Swaggart, Oral Roberts e Jerry Falwell, que era um batista bíblico. Usaram a televisão para pregar, arrecadar fundos e expandir o evangelho. Esse fenômeno globalizou o evangelho, tornando-o acessível a uma vasta audiência e promovendo o movimento evangélico em larga escala. Vemos também o evangelismo de massa se manifestando ali no seu auge, através de Billy Graham, que viveu aí de 1949, viveu não, mas o movimento foi de 1949 a 1990,
Então, aí nós vemos cerca de 40 anos em que Billy Graham pregou para as massas nos estágios, nas arenas de todo o mundo. Milhões de pessoas foram alcançadas pelas suas cruzadas, né? As suas pregações enfatizavam a salvação pela fé em Cristo. Ele usou todos os meios de comunicação moderno, rádio, TV e até mesmo a internet para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele também foi uma pessoa que atuou para que o racismo não prevalecesse no meio evangélico. Em suas cruzadas, ele não admitia que nos estádios houvesse separação dos locais onde brancos e negros deveriam sentar. Ele foi um precursor aí de, de movimento, né, para que o racismo deixasse de existir dentro do meio evangélico. Também houve um crescimento no século XX do crescimento da literatura evangélica, né? Muitos o evangelho se espalhou para muitos países e foi necessário que houvesse defesa da fé, exposição do cristianismo, e surgiram muitos homens que se tornaram marco na literatura evangélica. C.S. Lewis, Francis Schaeffer, John Stott, Martin Lloyd Jones alcançaram grande influência com seus livros. Também houve no século XX uma revolução na música gospel, né? A música gospel acabou que absorveu alguns ritmos modernos e surgiram cantores que se tornaram mundialmente famosos, né? Andrea Coach, Sandy Perry, Michael Smith, Amy Grant, eles popularizaram esse gênero de música evangélica contemporânea. Então, surgiram também alguns grupos, que tornaram a música evangélica contemporânea, música gospel popular, né? Aqui no Brasil, movimento significativo foram os Vencedores por Cristo, o Grupo Logos, depois surgiu também outros grupos, né, já no século XXI, também surgiram grupos Diante do Trono, e depois a Igreja Hillsong, Maranata, Vineyard e outros. O surgimento da teologia da prosperidade nos anos 80, surgiu essa teologia dizendo que todos os seguidores de Jesus Cristo se transformariam em pessoas ricas e bem-sucedidas, pessoas saudáveis, que não sofreriam enfermidade e viveriam o paraíso aqui nesse mundo, né? Essa teologia foi popularizada por Kenneth Hagin e Benny Hinn, e também Crefeld Dollar. Ela enfatiza uma fé positiva, o uso de declarações de poder para alcançar prosperidade financeira, saúde e sucesso. Então, os seguidores desta teologia acreditam que o céu pode ser mesmo aqui na terra e que todos os crentes têm direito a reivindicar de Deus prosperidade, saúde e sucesso. Houve também, nos anos aí 70, o Congresso de Lausanne, um congresso internacional de evangelização mundial. Esse congresso foi liderado por Billy Graham e John Stott. Haviam 2.700 líderes de mais de 150 países que se reuniram para discutir a questão da evangelização mundial. Foi um marco para o movimento missionário.
muitos que participaram acreditavam mesmo que o mundo todo seria alcançado com o Evangelho até o ano 2000. Mas nem todos aceitaram a missão, nem todos abraçaram o desafio, e esse ideal que estava na mente de Billy Graham e John Stott não foi alcançado. Também podemos dizer que no século XX houve um crescimento na apologética evangélica. O evangelho foi muito atacado no século XX e, em reação a isso, levantaram-se líderes, escritores, pensadores, apologetas cristãos como C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Norman Geisler, Josh McDowell e mais tarde William Lane Craig. Então, essas pessoas defenderam a fé das críticas filosóficas, científicas e culturais. E a apologética ganhou uma relevância, tá? Em universidades, em escolas, defendendo assuntos como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, a realidade de Deus, a realidade da criação, e outros pontos do cristianismo, tá? Também no século XX nós vimos a igreja sendo perseguida, né? Principalmente em regimes comunistas, regimes muçulmanos e totalitários. Então, houve muita perseguição, algumas missões foram criadas para mostrar ao mundo os sofrimentos dos cristãos. Entre estas estão a missão Portas Abertas, que era especialista em levar Bíblias para os países comunistas, e a missão também A Voz dos Mártires, que descrevia as perseguições e o sofrimento dos cristãos nos países comunistas. No século XX, houve uma explosão do pentecostalismo por todo o mundo, e o evangelho cresceu também através da participação, da influência do movimento pentecostal por todo o mundo. Uma outra coisa que aconteceu foi, no século XX, um êxodo rural global. As pessoas deixaram de morar nas zonas rurais e foram para as cidades, que cresceram vertiginosamente no século XX, e foi necessário que a igreja realizasse um trabalho focado nas grandes cidades. Então, um evangelismo urbano, social, contextualizado. Então, muitas igrejas foram abertas nas cidades para alcançar as populações que estavam aí reunidas nesses grandes centros. Houve também um grande debate sobre engajamento social e a missão da igreja. O engajamento social e a chamada missão integral ganhou grande força entre os evangélicos, principalmente na América Latina. Essa missão integral, que foi articulada pelos teólogos René Padilha e Samuel Escobar, propõe uma evangelização e justiça social inseparáveis. Esse movimento desafiou a dicotomia pregação e ação, promovendo um evangelho que transforma o indivíduo e também a sociedade. Houve também no século XX a formação de várias alianças evangélicas com o propósito de cooperação missionária e defesa da fé. Uma delas que se destaca é a Aliança Evangélica Mundial e alianças regionais. Então, essas organizações articulam respostas conjuntas a desafios culturais, sociais e teológicos, fortalecendo o testemunho evangélico
global. Então, em poucas palavras, este é um panorama do que mais importante aconteceu entre os evangélicos no século XX. Deus vos abençoe.